As we begin, let's just take a moment to look at the meaning of forgiveness. Para começar, vamos dar uma olhada para o significado do perdão. And we start with a question. E a gente começa com uma pergunta. How do you correct an impossible error? Como que a gente corrige uma situação impossível? How do you correct an impossible error? Como a gente corrige um erro impossível? By seeing that there is no error. Vendo que não existe erro. Forgiveness is not about forgiving the bad Isso não é sobre perdoar o ruim and trying to embrace good things. e tentar abraçar as coisas boas. It sees that in this linear world of time and space, Parece nesse mundo linear de tempo e espaço, there seem to be good things and bad things. parecem existir coisas boas e coisas ruins. I was talking about it in terms of computers, ones and zeros. A gente está falando sobre computadores, sobre uns e zeros. And this is what our cell phones and our computers operate on today, supercomputers. E é isso que os nossos celulares e agora os supercomputadores fazem. But now the quantum computers operate on 1 and 0 and everything else is a probability in between 1 and 0. E agora os computadores quânticos, eles trabalham não só no 0 e no 1, mas em tudo que está entrelaçado entre eles. Todas as possibilidades entre 0 e 1. And Jesus is teaching us you cannot really forgive what happened Jesus está nos dizendo que a gente realmente não pode perdoar o que aconteceu if you believe that it happened. se a gente acreditar que aconteceu. So the atonement or the correction Então, a expiação ou a correção is a total escape from the past é um total livramento do passado and a complete lack of interest in the future. e uma completa falta de interesse no futuro. You can feel the holy instant is so focused like a laser beam. Você pode começar a sentir a presença tão focada como um facho de laser. Atonement is the awareness that the separation never happened. A salvação é a realização de que a separação nunca aconteceu. And in A Course in Miracles, salvation is described E no curso em Milagres, a salvação é descrita as I do not know the thing I am, eu não sei o que eu sou, what I'm doing, where I'm going, o que eu faço, aonde eu estou indo, how to look upon the world or how to look upon myself. eu olho para o mundo, estou olhando para mim mesmo. Nem como olhar para o mundo, nem para mim mesmo. Yeah, so to enter the holy instant means to completely forget the world. Então, entrar no instante presente significa esquecer completamente o mundo. So what seems to be a world of time and space Então, o que parece ser o mundo do tempo e do espaço is what some scientists calls the Big Bang. o que muitos cientistas chamam do Big Bang. And astrophysicists have actually mapped it. They drew a map of the whole cosmos. E os astrofísicos chegaram a mapear todo o cosmos aparente. It looks like a big loaf of bread. Parece um grande pão de açúcar. And this room and all of us seem to be a tiny little
coordinate inside of the loaf of bread. E tudo que a gente vê é só uma pequena coordenada nesse pão. But as Jesus tells us in lesson 158, Mas Jesus nos diz na lição 158, the script is written. o roteiro está escrito. So inside the loaf of bread, it seems like things are happening. Então, dentro desse pão, onde parece que as coisas estão acontecendo, But Jesus is teaching us that there is no loaf of bread. o que Jesus está nos dizendo é que não existe esse pão. Não há pão. Yeah. He's teaching us that separation could never happen. Nos dizendo que a separação nunca poderia ter acontecido. God's will is for perfect happiness. A vontade de Deus é de perfeita felicidade. And there can be nothing else but God's will. E não existe nada além da vontade de Deus. So the loaf of bread is impossible. Então, esse pão que a gente está chamando do universo é impossível. So our movie today is going to show this ray of light coming into the loaf of bread. Então, esse filme vai mostrar esse facho de luz entrando nesse pão. Before the events in this movie, there was no ray of light entering into that dark loaf of bread. Antes desse evento, não existia ainda um feixe de luz atravessando esse pão. And so baby Jesus is just a little character inside of that loaf of bread. Então, o bebê Jesus é só um pequeno personagem dentro desse pão. But this little baby is called Messiah. Mas esse pequeno bebê é chamado de Messias. Because until this point, in billions of years, no ray of light penetrated into that dark loaf of bread. Porque até esse momento, por bilhões de anos, nenhum feixe de luz havia chegado até esse pão escuro, escuridão. And Jesus is just a messenger of eternal life. Jesus é apenas um mensageiro da vida eterna. A pure light of love and oneness that has no beginning and no end. Da luz pura do amor da unidade, que não tem começo nem fim. Now, prior to the birth of Jesus, Antes do nascimento de Jesus, we have prophecies and scriptures of a coming Jewish Messiah. haviam profecias e escrituras sobre um Messias judeu que estava por vir. In the culture of Judaism, this is a very big deal. Na cultura judaica, isso era algo muito importante. There is nothing more important in the Torah than the coming of the Messiah that will set all the captives free. Não existia nada mais importante no Torá do que a vinda do Messias, que tornariam todos livres. But this is so much more than setting the Jewish nation free. This is setting the whole loaf of bread free. Só que isso é muito mais do que tornar só a nação judaica livre. É sobre tornar todo aquele pão universal livre. All of time and space in the world of opposites. Todo o espaço-tempo e o mundo de opostos. This beam of light is love is real. Esse feixe de luz diz que o amor é real. God is not of this world. Deus não é desse mundo. Nothing of this world has reality or existence, Nada desse mundo tem realidade ou existência. and only light and love and oneness is real. E apenas luz, amor e unidade são reais. So it gives you the context
Então te dá o contexto. So here we are at Christmas time, and Mother Mary will be giving birth to baby Jesus. Então aqui está a gente no mês do Natal e a Maria vai dar à luz ao bebê Jesus. But this is no ordinary baby. Isso não é um bebê normal. This is, baby, baby, baby. God is real. E esse é um bebê, 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 Deus é real. And the world is not. E o mundo não. And so this will be the acting out of the scenes 2,000 years ago. Então a gente vai assistir a atuação dessas cenas há 2.000 anos atrás. And the most we're going to see of Jesus is the baby Jesus. Então o máximo que a gente vai ver de Jesus é apenas o bebê. Because in truth, spirit never comes into matter. Porque o espírito nunca veio até a matéria. Jesus is a reflection of the eternal spirit. Jesus é apenas um reflexo do espírito eterno. But spirit is pure light. Mas o espírito é a luz pura. And light cannot enter into something as dense and slow vibration as matter. E a luz eterna não consegue entrar em algo tão denso quanto a matéria. Many Christians have believed that Jesus was God. Muitos cristãos acreditaram que Jesus era Deus. But Jesus was a witness for the Son of God, Mas Jesus era uma testemunha do Filho de Deus, the Christ, o Cristo, which is a perfect creation of a perfect God. que é uma criação perfeita de um Deus perfeito. In the Bible, Jesus says, "The Father and I are one." Na Bíblia, Jesus diz: o Pai e eu somos um. But in the Course of Miracles, he says there's two parts to that statement. E no Curso em Milagres, ele diz que existem duas partes para essa afirmação. God and the Christ are a spirit and alike in every way. Deus e o Filho são espírito e iguais em todos os sentidos, Except one. exceto um. God created Christ. Christ did not create God. Deus criou o Cristo e o Cristo não criou a Deus. And that's why the journey to God is one of humbleness. E por isso que a jornada em direção a Deus é uma jornada de humildade, Of accepting I am a perfect creation of a perfect God. de aceitar que eu sou a criação perfeita de um Deus perfeito. I cannot create myself. Eu não posso criar a mim mesmo. The loaf of bread is from the belief that I can create myself. Esse pão é a crença de que eu posso criar a mim mesmo. That's what the error is. É isso que o erro é. I can make myself any gender, shape, size, any culture. It's a belief in invention. Eu posso ser de qualquer gênero, raça, país, língua, mas é só uma parte de uma invenção. So the body and the personality are fiction. O corpo e a personalidade são uma invenção fictícia. Nothing but fiction. Nada além de uma ficção. And some of us are familiar with this story. Alguns de nós são familiares com essa história. Joseph and Mary. José e Maria. We have Elizabeth, who becomes pregnant with John the Baptist, Tem Elizabeth, que fica grávida com João Batista, who will become the harbinger, we point and say, this is the one. que se torna alguém que apontava: esse é o escolhido.
We have the Romans who are controlling Galilee and controlling Judea. Existem os romanos que estão controlando a Galileia e a Judéia. And the Roman king is King Herod. E o rei romano é o rei Harry. And he likes to call himself the king of the Jews E ele gosta de se chamar de o rei dos judeus. and rule with very strong control. E ter um controle muito forte. So the movie is very, very symbolic Então o filme é muito simbólico of divine innocence making its appearance in the world sobre a divina inocência fazendo sua aparição no mundo. and the ego reacting to the very idea of salvation. E o ego reagindo à ideia de salvação. The ego made the world so that light could never enter in. O ego criou o mundo de forma que a luz pudesse nunca entrar. It was so tightly made that there would be no trace of true freedom. Foi cuidadosamente pensado para que não conseguisse ter nenhum traço de luz. We could give one word as a name to the loaf of bread. A gente poderia dar um nome para esse pão universal: Death. morte. This is a death loaf of bread. Esse é um pão de morte, Designed so there would be no hope of escape. desenhado para que não existisse esperança de escapar. But in baby Jesus, we see the hope is realized. Mas com o bebê Jesus a gente vê essa esperança sendo realizada. And Jesus was just the first. E Jesus foi apenas o primeiro. Now it comes down to the rest of us Agora cabe a todos nós to accept the same correction, de aceitar a mesma correção, to escape the belief in death, de escapar à crença na morte. so that if somebody asks you the question, how are you doing? Então, se alguém te perguntar como você está, You too can say, você também pode dizer: be of good cheer, for I have overcome the world. tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. And you can mean it. Você pode realmente significar isso. Yeah. So we're going to see the prophecies fulfilled. Então, a gente vai ver as profecias se concretizando. The Messiah will come. O Messias vai vir. And remember, Messiah is kind of like a messenger, being a messenger of the light. E Messias é ser o mensageiro da luz. Yeah. Because the light is so pure, it could never come in actually inside of the loaf of bread. Porque a luz ela é tão pura que ela nunca poderia conseguir entrar dentro desse pão. But a reflection of the light could make it through into the dark world. Mas um reflexo da luz conseguiria entrar nesse mundo escuro. In that sense, Jesus is representing freedom for everyone. E Jesus está representando essa liberdade para todos nós. But it is a freedom in the mind. Mas e que na verdade é uma liberdade na mente. By accepting the atonement that the separation never happened, Ao aceitar a expiação de que a separação nunca ocorreu, we see that Jesus demonstrated that love is real a gente vê que Jesus demonstrou que o amor é real and nothing of time and space is real. e nada no tempo e no espaço é real. This world is the illusion of death, Esse mundo é a ilusão de morte, where everyone who seems to come to it must die. porque todos que vêm a ele devem morrer. And this movie is saying there is another way.
E esse filme está dizendo, existe um outro jeito. Okay, here we go. Ok? Aqui vamos nós. She says, your reign will always come before love. Ela diz, o seu reino vem antes, sempre antes do amor. And to which he replies, good, good. E ele diz, ótimo, que bom. The ego is power, is control, O ego é poder, controle, greed, ganância, possession, possessão, superior, inferior. superioridade, inferioridade. It's a game of dominance. É um jogo de dominância. And it is the belief that there is no God E há a crença de que não existe um Deus. and that fear is now what rules. E que o medo é o que governa. And that belief system here is acted out in these ancient times. E essas crenças aqui são demonstradas nessas cenas antigas, Where the Romans are in charge of the land, onde os romanos estão no comando dessa terra. Herod is rebuilding the temple to honor himself and to honor Julius Caesar, the emperor from Rome. O rei Herodes está criando esse templo para contemplar a si mesmo e ao imperador César, imperador romano. But the Jewish tradition and religion is focused on the idea that there is one God. Mas a tradição judaica está baseada no fato de que existe um Deus, One true God, um Deus de verdade, the God of love. um Deus de amor. Even though everything of the five senses is showing the opposite of that belief. Mesmo que os cinco sentidos estejam sempre mostrando os opostos dessa crença. And you can see how vicious Herod is. E a gente pode ver o quão raivoso Herodes é. He stabs and kills his wife without a second thought. Ele dá uma facada e mata sua esposa sem nem pensar duas vezes. And because the ego is death, Porque o ego é a morte. and that which it projects is the acting out of death. E o que ele projeta é a atuação da morte. So we're seeing what it was like in the early years before Christ, E ver isso os anos antes do nascimento de Cristo. and we're getting a context of how dark and fearful the world is. A gente começa a ter o contexto de quão escuro e amedrontador esse mundo é. And we will see that even the events surrounding the birth of Jesus E veremos que mesmo os eventos em torno do nascimento de Jesus seem to require a lot of faith and a lot of vigilance. parecem requerer muita fé e muita vigilância. Faith that there is hope for true freedom and true love. Fé de que existe esperança da verdadeira liberdade, do verdadeiro amor. We can see with Joachim and Anna the appearance to Joachim of Gabriel, the angel. A gente pode ver a aparição do anjo Gabriel para Ana e Joaquim. Joachim. And the appearance of an angel is like a symbol of the hope of freedom and release. E a aparição de um anjo é um símbolo da esperança pela liberdade e pela libertação. Yeah, in a world of extreme darkness. Num mundo de escuridão extrema. Okay, you see into this dark world of death, A gente vê que nesse papel escuro da morte, first
Sees the angel Gabriel and is told, you will have a child, but you must promise to give this child to God at the temple. Primeiro o anjo Gabriel aparece e diz que Joaquim poderia ter a filha, mas que ela deveria ser devotada a Deus. And then slowly, her mother Anna sees the angel as well and becomes convinced. E aos poucos a Ana, mãe de Maria, também vê o anjo e se convence. Just the first flickerings of something, like there's a purpose here in this dark world of death. São pequenas lembranças iniciais para preparar esse grande mundo de escuridão. And you can see Herod is very arrogant. He jokes about the idea of a savior. A savior? Why would you need a savior? I have everything. E a gente pode ver o rei Herodes muito arrogante, brincando com a ideia de um salvador. Um salvador? Para que a gente precisa de um salvador? He even boasts. He says, "They call me the king of the thing." E ele ainda diz, eles me chamam de o rei das coisas. He says, he boasts, I make things. I make pretty things out of bronze and real things. You see, it's boasting like you have everything. What is there a need for a savior? Ele fala que ele faz as coisas reais, feitas de ouro, de bronze, de prata. E se eles já têm tudo, por que eles gostariam de criar algo a mais? So if we go back to that loaf of bread at time and space, it's so dark inside that loaf. E se a gente voltar para aquela analogia do pão do espaço-tempo, o pão escuro do espaço-tempo, that there are only tiny little hints that there may be something more. e ele é tão escuro que a gente consegue ver apenas pequenos faíscas de que existe algo a mais. If you go back in that loaf to ancient India, you have Siddhartha and Se a gente, Buddha. se a gente voltar até a Índia antiga e Siddhartha, The Buddha is already saying things like, empty your mind. o Buda já estava dizendo, esvazia sua mente. But the first principle from the Buddha is that life, meaning the world, is suffering. E a primeira premissa de Buda é que a vida é feita de sofrimento. And the ray of light has not penetrated into the darkness yet. E a luz ainda não tinha penetrado na escuridão. So you can see there's little signs and symbols with the angel that allows the people to believe that there may be something important about to happen. E a gente consegue ver os sinais e os símbolos, pequenos sinais e símbolos trazidos pelo anjo que mostram que existe esperança de algo além. And you can see that even her parents, when Mary's parents are saying, you've been promised, you're to live a life devoted to God. E os próprios parentes de Maria diziam, você foi prometida a viver uma vida de devoção a Deus. Right away, she's just a little girl. She starts crying like, God, what is this? E ela é uma criança pequena ainda e começa a chorar, digo, meu Deus, o que é isso? She likes running around and looking at butterflies like later Saint Francis would do as well. E ela brincava e corria atrás das borboletas, como faria São Francisco. Very playful, very spontaneous. Muito brincando de maneira espontânea. She's just enjoying being a little girl. Ela só é uma criança alegre. And she's told, your life has been promised to God. Que lhe foi dito que a sua vida foi prometida a Deus. So that they take her, Anna takes her into the temple. Então elas trazem ela para dentro do templo. And she is welcomed in there. E ela é recebida no templo, along with others that have been welcomed to the temple. assim como outras. But the first thing seeing her do is scrubbing floors.
A primeira coisa que a gente vê ela fazendo é limpando o chão. That's a pretty strong symbol of service. Esse é um símbolo muito forte de serviço. But Servir. as she goes on, we see she has a beautiful heart when she takes food out to the poor people, the people in need. A gente vê que ela tem um coração muito generoso, que ela pega comida e leva para os pobres. But then things start to turn when she's told there's this man here, Joseph, and parents tell her, we promised you to Joseph. She's now very disoriented. E aí as coisas começam a mudar quando é dito para ela que ela tinha sido prometida para José. E ela começa a ficar muito confusa. And what I'm noticing in this movie is the events are unfolding in a very unpredictable way. E uma coisa que a gente pode ver nesse filme é que as coisas aconteciam de um jeito muito surpreendente, não previsível. With just one little blue ribbon running through these unpredictable events, and that's the angel Gabriel. Como se fosse uma suave linha azul conectando todos esses eventos que era representada pelo anjo Gabriel. Without the symbol of that blue angel, it would seem totally random, like these are just more completely random events that have no connection whatsoever. E se não fosse o símbolo do anjo Gabriel, esses eventos pareceriam aleatórios, como se eles não tivessem nenhuma relação, que eles não tivessem construindo. And I have to say, in my 38 years of working with Course, this is the way that it goes. You will start to notice things happening, and they're very strong, but they don't seem to be very predictable at all. E tendo 38 anos nesse caminho, eu sinto que vocês vão começar a perceber muitas coisas surpreendentes e aparentemente desconectadas acontecendo. They're miraculous in the sense that they're out of pattern. They don't follow a predictable pattern because they're for a purpose that is not of this world. E eles são fora dos padrões que a gente conhece porque eles estão apontando para algo que é além desse mundo. And when you notice them happening, then you have this little hint like, something is at work beyond this world. E quando a gente começa a observar eles acontecendo, a gente começa a ter uma sensação de que existe algo além desse mundo trabalhando. The world was made by the ego as a closed system of complete darkness. O mundo foi criado pelo ego como um sistema fechado, completamente escuro. Yeah. The world was made by the ego to make sure there was no hope of escape from the world. O mundo foi criado pelo ego para que não existisse esperança de saída. Everyone who's born into this world dies. Todo mundo que nasce nesse mundo morre. And usually is associated with sickness and suffering and pain. E muitas vezes associado ao sofrimento, à doença e à dor. Pain is associated with childbirth, A dor é associada ao nascimento da criança, with death, com a morte and many things in between. e muitas coisas no meio. And it was designed by the ego to be a closed system, again, where there's no escape. E foi desenhada pelo ego mais uma vez para que não existisse uma escapatória. So you can imagine at this point of time, just the years before Christ, the years BC, Então a gente pode imaginar que nesses anos anteriores a Jesus, how dark the world is and how even such things as the Jewish prophecies of the Messiah como é escuro o mundo, mesmo com essas profecias da vinda de um Messias judeu, are left away by Herod.
Mesmo essas profecias são um motivo de risada para o rei Herodes. Herod's like saying, salvation. He's laughing, he's joking, like, why? Why supposed for? Ele começa a Salvation rir. for what? Ele ri da ideia de salvação. Salvação do quê? Para quê? The assumption is, this is all there is, and there is no hope of escape. Como se isso que a gente vê é tudo que existe e não existe esperança de saída. So you can see how significant this is in the story that we read in the New Testament of the Bible. A gente pode ver o quão significante é essa história em relação ao Novo Testamento da Bíblia. It's been prophesied for many years, and this is the activation of the prophecy. Essa é a ativação de uma profecia que vinha sendo preparada há muito tempo. So there's more than just the celebration of the birth of Jesus. There's the whole context of the escape from a darkness that is so bleak and so black. Então é muito mais do que a celebração de um nascimento. É sobre a realização de uma profecia, sobre uma esperança de saída para um mundo muito escuro. Until that bright ray of light penetrates into the dark world, E antes que esse faixa de luz corajoso penetrasse no mundo escuro, there is no contrast. There is no indicator of something else. não existia contraste em relação a algo a mais. I'm sure even with Siddhartha and Buddha in India, Eu acredito que mesmo com Siddhartha ou Buda na Índia, there were followers of Buddha who said, I think he's onto something. tinham seguidores de Buda que diziam: eu acho que ele está em alguma coisa, But I'm not sure. mas eu não tenho certeza. But what is to come will be so many signs and symbols and miracles that it will be undeniable that there is hope of salvation. E a partir daqui vão começar a aparecer muitos sinais e símbolos inegáveis de que existe a salvação. Now there is a sentence in A Course in Miracles that says a lot. Existe uma sentença no curso que diz muito. Jesus says, only the mind is in need of salvation. Jesus diz que apenas a mente está em necessidade de salvação And it is only saved through peace. e que só é salva através da paz. One sentence explains everything. Uma sentença explica tudo. Here we are in Brazil. You might have heard Save the Rainforest. Aqui a gente está no Brasil, vocês já devem ter ouvido sobre vamos salvar a floresta tropical. Save the atmosphere, the ozone layer. Vamos salvar a atmosfera, a camada de ozônio. Save the children. Salvem as crianças. Save the whales. Salvem as baleias. Save the oceans. Salvem os oceanos. Or even save the people. People have to have their souls saved. Ou mesmo salvem as pessoas precisam ter suas almas salvas. We have evangelists going around the world trying to save people. Are you saved by Jesus Christ? Com evangelistas rodando o mundo dizendo: salvem essas pessoas, seja salvo por Jesus Cristo. Some people are very turned off by this. Muitas pessoas se sentem muito desanimadas com isso. But Jesus says only the mind is in need of salvation. E Jesus diz: apenas a mente tem necessidade de salvação. And it's only saved through peace. E só pode ser salva através da paz. In one sentence, he tells us the what and the how. Em uma sentença ele diz o que e o como. Yeah. Isn't that wonderful? Isn't that marvelous? Isso não é maravilhoso? Não é incrível? So we're watching a movie where you can see that just the very beginnings of hope of salvation are shown.
Então a gente pode ver nesse filme o começo desses símbolos de que a salvação será revelada. Okay, we fast forward 2,000 years ago to that book that's on the table there. Então, passando 2000 anos, a gente tem esse livro em cima da mesa. And there's Jesus right next to the book. E temos Jesus logo ao lado dele, a foto de Jesus. The book uses terminology from 3 fields of study. O livro usa a terminologia de 3 campos de estudo: Education, educação, Christianity, cristianismo, psychology. psicologia. All of these things to point to it's the mind that needs salvation. E todos os 3 apontam para uma mente que precisa de salvação. People don't need salvation. Pessoas não precisam de salvação. It's the mind that believes in the people that needs the salvation. É a mente que acredita em pessoas que precisa de salvação. It's the mind that believes in time and space that needs salvation. É a mente que acredita no tempo e espaço que precisa de salvação. Even the scientists, it's only the mind that believes in the Big Bang that needs salvation. Apenas as mentes que acreditam no Big Bang precisam de salvação. There was a very famous teacher in mostly the 1800s in the United States. Existia um professor muito famoso nos anos de 1800 nos Estados Unidos. And her name was Mary Baker Eddy. E o nome dela era Mary Baker Eddy. Yeah. And she said, there is no mind in matter. E ela diz: não existe mente na matéria. There is no life, truth, Não existe vida, verdade, substance, or intelligence ou inteligência in matter. na matéria. She was saying the same thing that Jesus was saying. Ela dizia a mesma coisa que Jesus dizia. It's only the mind that believes in these things that is in need of salvation. É só a mente que acredita nessas coisas que precisa de salvação. So in the end, it is not a personal acceptance of Jesus that saves your soul. Então, no fim, não é uma aceitação pessoal de Jesus que salva sua mente, It's salva sua alma. yeah, it's getting in touch with the power of the mind, É fazer contato com o poder da sua mente. and through prayer and instruction, going deep inside to the correction. E através da oração e mais profundo em direção à correção. Where you realize the problem is not what you thought it was. Até que você realize que o problema não é o que você pensou que era. The problem is not inside of time and space. O problema não está dentro do espaço-tempo. The problem is with the mind that believes in time and space. O problema está na mente que acredita no espaço-tempo. Because that mind is denying eternal life. Porque essa mente está negando a vida eterna. And that's why this course is so deep. E é por isso que esse curso é tão profundo. It just takes you deeper into prayer, deeper and deeper still. Que te traz mais e mais profundamente em oração e em calma. And even when you see signs and symbols in the world, E mesmo quando você vê sinais e símbolos no mundo, the presence is just saying, go deeper. You must go deeper still. a presença continua falando: vá mais profundo na calmaria. You must come to that same experience that Jesus witnessed. Você tem que vir para a mesma experiência que Jesus testemunhou. Be of good cheer, for I have overcome the world. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. I have overcome the belief in the ego, Eu transcendi a crença no ego. the belief in separation from God. Eu transcendi a crença na separação de Deus. And actually, this soon becomes an obvious, most important thing in your experience. E
Nesse caminho, essa se torna a coisa mais óbvia e presente na sua experiência. Before, you had maybe hundreds of goals that was in your mind as possibilities. Antes você tinha centenas de metas, centenas de possibilidades na sua cabeça. Maybe you have ideas about what you will do for a living, what will be your vocation, your career. Antes você tinha ideias sobre qual seria a sua carreira, quais seriam os seus trabalhos. Jesus says you have only one vocation, Jesus diz, você só tem uma vocação, healing the mind. curar a mente. And you will do this through only one means, E você vai fazer isso só através de um meio, and that's through miracles. e isso é através dos milagres. That's why he's calling us to be miracle workers and teachers of God. E é por isso que eles nos chamam a ser trabalhadores em milagres e professores de Deus. And he is saying that prayer is the medium of miracles. E ele disse que a oração é o meio para os milagres. He doesn't say reading his book is the medium of miracles. Ele não diz que ler um livro, ler esse livro é um meio para milagres. He doesn't say losing weight is the medium of miracles. Ele não diz que perder peso é um meio para os milagres. He doesn't say building strong muscles is the medium of miracles. Ele não diz que construir músculos fortes é o caminho para milagres. He doesn't say education is the medium of miracles. Ele não diz que a educação é um meio para milagres. He only says prayer is the medium of miracles. Ele só diz que a oração é um meio para os milagres. So the Course is just pointing us to a life of prayer and devotion. Então o curso apenas aponta para uma vida de oração e devoção. And you can see it in this movie. E você pode ver isso nesse filme. The movie starts off with Joachim going to the desert to pray for repentance. O filme começa com Joaquim caminhando pelo deserto em oração pela penitência. He's not eating, he's not drinking, he's just praying in the sand. Ele não está bebendo, ele não está comendo, ele está apenas rezando na areia To repent, to turn away from the past. para poder mudar a mente dele, para poder mudar a direção do passado. And admittedly, he's praying for specifics. He and his wife Hannah are praying for a child. E eles estão orando por específicos, eles estão pedindo uma criança, ele e sua esposa. And yet, he doesn't even realize all that that implies, the child that he is praying for. E ele não ainda realiza o que isso significa, o que essa criança que ele está orando por ela. We have 2 or 3 pregnant women here. Were you praying for the Messiah? A gente tem 2 mulheres grávidas aqui. Vocês estavam rezando pelo Messias? And Jesus is saying, even with your pregnancy, E Jesus diz, mesmo com a sua gravidez, the goal is healing of the mind, a meta é a cura da mente. letting the Holy Spirit use all the symbols, including the symbols of the child, Deixe o Espírito Santo usar todos os símbolos das crianças as mirrors to your mind, como espelhos para a sua mente, so that you can release all grievances and control, para que você possa liberar sua mente de todas as mágoas e controle and see that there's only one of us. e ver que só existe um de nós. I told the story earlier of the mothers in Argentina. Eu contei hoje mais cedo a história das mães da Argentina. And it came to me this afternoon, the very thing that they told me. E veio para mim nessa tarde a coisa que elas me contaram. When they told me their young children were so helpful in their life. Quando elas diziam que as crianças eram tão úteis na vida delas. They said, the children have taught us the greatest lesson. Elas disseram, as crianças nos deram a nossa maior lição. And I said, what is the lesson? Ele disse, qual a lição?
And the exact words that they told me were, "You're done." E as palavras exatas que elas usaram foi: você já se foi, The children were saying to the mothers, "You're done." você acabou, você já era, Yeah, você yeah. já foi. Já So I said to them, "What does it mean?" E eu perguntei: o que significa? And the children said, "This game of superior and inferior is over. It is done." E as crianças disseram: esse jogo de superior e inferior está acabado, chega. Oh, that is the lesson. Essa é a lição. Yeah, that is the lesson. And so we're seeing here, these are just the very beginnings of that lesson. E o que a gente vê aqui é o começo dessas lições. Herod seems to be ruling with an iron fist. O rei Herodes parece estar governando com um braço forte. Jewish people feel like they're in a form of slavery. Os judeus se sentem como numa forma de escravidão. And Herod's even poking fun at their temple. E Herodes faz até graça, brinca com os símbolos do seu templo. It's like Herod's making fun, saying, "Look, I'll build a temple and I'll show you how to do it." E Herodes inclusive diz: eu construí o templo e eu vou mostrar como fazer. I'll build a bigger, better temple and I'll put a bird on the front of it. Eu vou construir um templo maior e melhor. Eu vou colocar um pássaro na frente dele. Yeah. It's almost like a form of like religious slavery. É uma forma de escravidão religiosa. Like, don't worship God anymore because Caesar is the emperor and that's who you're going to worship. Não glorifique mais a Deus, glorifique a César como seu imperador. And Herod's very proud. He's like, "Oh, Caesar appointed me as the king of this region." E Herodes é orgulhoso. César indicou a mim como rei dessa região. So what Herod is really saying is, you will worship me because I now am the king of the Jews. E o que Herodes está dizendo é: agora vocês vão glorificar a mim, porque eu sou o rei dos judeus. And so now we know why there's a need of a savior in our mind. E agora a gente sabe que a gente precisa de um salvador na nossa mente. Because by believing in the ego, we invented this. Porque acreditando no ego, a gente inventou isso. And until we forgive it, it seems like a mess. E até a gente perdoar, parece uma grande bagunça. It's a sticky mess of guilt. Uma bagunça muito pegajosa de culpa. Guilt and suffering at every single turn. Culpa e sofrimento em cada curva. Just when you think your life is going good, guilt comes back in again. Bem quando você acha que sua vida está indo bem, você vê a culpa chegando de novo. But the Messiah is on the way. Mas o Messias está a caminho. So the ego does not want this baby to even be born. O ego não quer que esse neném nem nasça. Ego is very threatened. O ego está se sentindo muito ameaçado. And then this last door that opens up, Joseph hears of the prophecy, the Messiah is to be born here in Bethlehem. E nessa última porta que ele abre é dito da profecia de que o Messias vai nascer em Belém. You can still see the surprise on his face when she tells him that. E a gente pode ver a surpresa na cara dele quando ela diz isso. It's starting to get more surreal, like a crazy dream. The doors are closing, he's trying to just find a place for his wife to have the child. Começa a ficar tudo ainda mais esquisito, surpreendente, como um sonho louco. So meanwhile, while Joseph is desperately going around to try to find a place for the birth, E enquanto eles estão desesperados procurando por um lugar para dormir, here we will see Mary is visited by the devil. a gente vai ver a Maria ser visitada pelo demônio. Because it's the ego that's really afraid of the salvation. Porque o ego está muito amedrontado da salvação. The da ego, luz.
the ego knows there's something above it, something greater than it. O ego sabe que tem algo ali que é maior do que ele, But the ego doesn't know the spirit, mas o ego não conhece o espírito, because a death wish cannot recognize the spirit. porque um desejo de morte não pode reconhecer o espírito. But it's very threatened for its own existence. Então é muito ameaçador para sua própria existência. The ego just wants to exist, O ego só quer existir, not coexist. não coexistir, To exist independently, Mas- all by itself. existir independentemente, apenas por si mesmo. So the ego will come now to Mary in her time of trial to try to again scare her to stop this. Então o ego vai vir nesse momento de teste para Maria para tentar assustá-la ainda mais. So this whole world of time and space is a closed system of death. Como eu disse, todo esse espaço-tempo é um sistema fechado de morte. And for the ego to continue to exist, it has to stay closed. E para que o ego pareça continuar existindo, ele precisa permanecer fechado. And just the idea of escape, it brings terror to the ego. E apenas a ideia de uma possível escapatória deixa o ego aterrorizado. So you can hear Herod's first instruction was kill every newborn male that was born in Bethlehem. Então a primeira ordem de Herodes é mate a todos os bebês recém-nascidos de Belém. This is why the ego has invented all kinds of defense mechanisms against the holy instant. Por isso que o ego criou tantos mecanismos de defesa contra o instante santo. And all of the saints and mystics throughout history have said the present moment is the escape from this world. E todos os santos e místicos de todos os tempos disseram que o instante santo, o momento presente, é a saída desse mundo. And any of you who have studied psychology or psychiatry know that there are many defense mechanisms. E todos vocês que são psicólogos, psiquiatras, sabem que existem vários mecanismos de defesa. Denial, repression, projection, etc. Negação, supressão, rejeição, entre outros. But in A Course in Miracles, Jesus names two more. Mas no curso em Milagres, Jesus conta sobre duas a mais, That none of the psychiatrists and psychologists ever mentioned. que nunca os psiquiatras ou psicólogos chegaram a mencionar. He says, the past is gone, O passado está acabado, the future is but imagined, o futuro é apenas imaginado. these are but defenses. Isso são nada além de defesas. Oh, the past and the future are even defenses. Então, o passado e o futuro são apenas defesas Against the holy instant. contra o instante presente. In the Bible it says, be still and know that I am God. Na Bíblia diz: esteja calmo, vazio e saiba que eu sou Deus. Yeah, so that's why there's all these traditions devoted to prayer and meditation and stillness. Por isso que existem tantas tradições sobre oração, meditação. And that's why the present moment is the gateway to eternal life. Por isso que se fala que o momento presente é o portal para a vida eterna. And why Jesus says atonement is a total escape from the past
E por isso que Jesus disse que a expiação é uma escapatória total do passado and a total, complete lack of interest in the future. e uma completa falta de interesse no futuro. You know, our parents were not teaching us this when we were growing up. Os nossos parentes não ensinaram isso quando a gente estava crescendo. Oh, little David, don't worry about your grades. Just be still. David, não precisa se preocupar com suas notas, apenas fique calmo. Don't have any future ambitions. Don't even think of a career. Just be still. Você não precisa de preocupações com carreiras ou ambições futuras, apenas fique calmo, presente. If you never achieve or accomplish anything in your life, you are perfect just as you are at this moment. Não se preocupe em alcançar ou conquistar nada, você é totalmente perfeito nesse instante. Yeah, I wish Mom and Dad had said that. Eu queria que meus pais tivessem me dito isso. It would have been in a different direction of anxiety and worry. Teria evitado uma direção de ansiedade e preocupação. So you can see that the ego is so threatened by even the idea of a Messiah or salvation. Então a gente pode ver que o ego está tão amedrontado, mesmo pela ideia de um Messias e da salvação. Yeah. And in the early 1900s, there was a group of scientists No começo dos anos 1900, tinha um grupo de cientistas They were the first quantum physicists. que foram os primeiros físicos quânticos. Some of you might remember some of the names. Albert Einstein, Niels Bohr. Alguns de vocês devem conhecer os nomes dele: Albert Einstein, Niels Bohr. They discovered a field of energy that was completely connected. Eles encontraram um campo de energia que é totalmente conectado And it scared them to no end. e assustou a eles muito. In fact, they named this field that was so connected, they named it entanglement. E eles chamaram esse campo tão misterioso de entrelaçamento, Because they found out that everything was connected in this field. que eles entenderam que tudo era conectado nesse campo. And they one time asked Albert Einstein, what is this field that you're talking about? E um dia perguntaram a Albert Einstein: o que é esse campo do qual estão falando? You know what Einstein answered? Sabem o que Einstein disse? He said, it's spooky action at a distance. Spooky. Einstein disse: ação assustadora distante. That's how frightened the quantum physicists were of oneness. Isso é o tanto que os físicos quânticos estavam amedrontados em relação à unidade. So now you see in this movie why the ego wants to kill all the male babies. E agora a gente entende por que o rei queria matar o ego queria matar todas as crianças novas. Because this is showing the beginning of the ego's end. Porque isso estava mostrando o começo do fim do ego. The world will end in laughter. O mundo vai terminar em risadas. Or the great prophets from England told us, Ou mesmo os profetas ingleses nos disseram. the Beatles. The Beatles. Os Beatles. Yes. Os profetas ingleses, os Beatles. All you need is love. Tudo que você precisa é o amor. The ego's, uh-oh. O ego está. Now it's coming from the Beatles. Eles estão assustados com os Beatles. Looks like this gig is up. This world is coming to a close. Parece que esse mundo está indo para o fechamento. Okay, so let's watch now as the ego turns up the heat to try to block the Messiah. E agora vamos assistir o ego aumentando o calor para tentar acabar com o Messias.
So you saw all the people leaving the palace as the king is screaming. Então vocês viram todas as pessoas deixando o palácio conforme o rei gritava. The king is screaming, I am the king of the Jews. O rei gritava, eu sou o rei dos judeus. The people are walking out E as pessoas estão caminhando embora, in disobedience. em desobediência. That's loyalty to the Holy Spirit. Isso é lealdade ao Espírito Santo. Your disobedience to the ego is loyalty to the Holy Spirit. A desobediência ao ego é a lealdade ao Espírito Santo. And that's what Jesus is doing in his Course in Miracles. E é isso que Jesus está fazendo no Curso em Milagres. He's exposing the ego. Ele está expondo o ego. He's exposing the death wish. Ele está expondo o desejo de morte. And he's giving mind training exercises to have complete disobedience to the ego. E ele está dando exercícios práticos para exercitar a completa desobediência ao ego. And hear only one voice, E para escutar apenas uma voz, the voice of the Holy Spirit. a voz do Espírito Santo. In everything you think and say and do, Se tudo que você faz, pensa, and at one point Jesus even says, em um ponto Jesus inclusive diz, do not breathe life into your failing ego. não respire vida para o seu ego que está começando a falhar. Não respire, não dê vida, respire dê vida ao seu ego que já está falhando. He's saying you've come very far in this journey now. You have to go all the way through to the end. Ele está dizendo, você já foi muito longe nessa jornada e agora é hora de ir até o final. All the way to the light. O caminho inteiro até a luz. Don't let the ego trick you anymore. Não deixe o ego te enganar mais. Like the parables in the Bible where he told the apostles, keep watch. Como na parábola na Bíblia, onde se dizia para os apóstolos, continuem vigilantes. Keep your oil lamps lit. Oil lamps. Lamps with oil, fire. Mantenha suas lamparinas acesas. Store up and bring extra oil, but keep those oil lamps lit. Mantenha o óleo nas lamparinas para que elas continuem acesas. He's saying, keep the light in your mind. Stay close to the light. Ele está dizendo, mantenha a luz na sua mente, se mantenha perto da luz. And you can see Herod is just sitting there all alone now. E você pode ver que o Herodes agora está sentado sozinho. It's almost like the ego's like, uh-oh, it has happened. The beginning of the end has happened. O que o ego está pensando é, o começo e o fim já aconteceu. O começo do fim já aconteceu. World, time, and space is a closed system of death. Onde todo esse espaço-tempo é um sistema fechado de morte. And for the ego to continue to exist, it has to stay closed. E para que o ego continue, pareça continuar existindo, ele precisa permanecer fechado. And just the idea of escape, it brings terror to the ego. E apenas da ideia de uma possível escapatória deixa o ego aterrorizado. So you can hear Herod's first instruction was kill every newborn male that was born in Bethlehem. Então, a primeira ordem de Herodes é mate a todos os bebês recém-nascidos de Belém. This is why the ego has invented all kinds of defense mechanisms against the holy instant. Por isso que o ego criou tantos mecanismos de defesa contra o instante santo. And all of the saints and mystics throughout history have said the present moment is the escape from this world.
E todos os santos e místicos de todos os tempos disseram que o instante santo, o momento presente, é a saída desse mundo. Any of you who have studied psychology or psychiatry know that there are many defense mechanisms. E todos vocês que são psicólogos, psiquiatras, sabem que existem vários mecanismos de defesa. Denial, repression, projection, etc. Negação, supressão, rejeição, entre outros. But in the Course of Miracles, Jesus names two more. Mas no curso de milagres, Jesus conta sobre duas a mais. That none of the psychiatrists and psychologists ever mentioned. Que nunca os psiquiatras ou psicólogos chegaram a mencionar. He says, the past is gone. O passado está acabado. The future is but imagined. O futuro é apenas imaginado. These are but defenses. Isso são nada além de defesas. Oh, the past and the future are even defenses. Então, o passado e o futuro são apenas defesas Against the Holy Instant. contra o instante presente. The Bible says, be still and know that I am God. Na Bíblia diz: esteja calmo, vazio e saiba que eu sou Deus. So that's why there's all these traditions devoted to prayer, meditation, and stillness. Por isso existem tantas tradições sobre oração, meditação. That's why the present moment is the gateway to eternal life. Por isso se fala que o momento presente é o portal para a vida eterna. Why Jesus says atonement is a total escape from the past. E por isso que Jesus diz que a expiação é uma escapatória total do passado And total, complete lack of interest in the future. e uma completa falta de interesse no futuro. You know, our parents were not teaching us this when we were growing up. Nossos parentes não ensinaram isso quando a gente estava crescendo. Oh, little baby, don't worry about your grades, just be still. David, não precisa se preocupar com suas notas, apenas fique calmo. Don't have any future ambitions, don't even think of a career, just be still. Você não precisa de preocupações com carreiras ou ambições futuras, apenas fique calmo, presente. If you never achieve or accomplish anything in your life, you are perfect just as you are in this moment. Não se preocupe em alcançar ou conquistar nada, você é totalmente perfeito nesse instante. Yeah, I wish mom and dad had said that. Eu queria que meus pais tivessem me dito isso. It would have been in a different direction of anxiety and worry. Teria dado uma direção de ansiedade e preocupação. So you can see that the ego is so threatened by even the idea of a Messiah or salvation. Então a gente pode ver que o ego está tão amedrontado, mesmo pela ideia de Messias e da salvação. Yeah. And in the early 1900s, there was a group of scientists. No começo dos anos 1900, tinha um grupo de cientistas They were the first quantum physicists. que foram os primeiros físicos quânticos. Some of you might remember some of the names. Albert Einstein, Niels Bohr. Alguns de vocês devem conhecer os nomes de Albert Einstein, Niels Bohr. They discovered a field of energy that was completely connected. Eles encontraram um campo de energia que é totalmente conectado And it scared them to no end. e assustou a eles muito. In fact, they named this field that was so connected, they named it entanglement. E eles chamaram esse campo tão misterioso de entrelaçamento. Because
they found out that everything was connected in this field. Que eles entenderam que tudo era conectado nesse campo. And they one time asked Albert Einstein, what is this field that you're talking about? E um dia perguntaram a Albert Einstein, o que é esse campo do qual estou falando? You know what Einstein answered? Sabe o que Einstein disse? He said, it's spooky action at a distance. Spooky. Einstein disse, ação assustadora distante. That's how frightened the quantum physicists were of oneness. Isso é o tanto que os físicos quânticos estavam amedrontados em relação à unidade. So now you see in this movie why the ego wants to kill all the male babies. Agora a gente entende por que o rei queria matar o ego queria matar todas as crianças novas. Because this is showing the beginning of the ego's end. Porque isso estava mostrando o começo do fim do ego. The world will end in laughter. O mundo vai terminar em risadas. Or the great prophets from England told us, Os profetas ingleses nos disseram, Beatles, Beatles, os Beatles, os profetas ingleses, os Beatles. all you need is love. Tudo que você precisa é o amor. He goes, oh, now it's coming from the Beatles. Estou assustado com os Beatles. Looks like this gig is up. This world is coming to a close. Parece que esse mundo está indo para o fechamento. Okay, so let's watch now as the ego turns up the heat to try to block the Messiah. E agora vamos assistir o ego aumentando o calor para tentar acabar com esse Messias. Aí vai o sino. 3 hours exactly. 3 p.m. to 6 p.m. 3 horas exatamente, das 3 às 6. Yeah. How beautiful that we are in the largest monastery in Brazil. Quão lindo é estarmos nesse monastério grande no Brasil. Yeah. As the bells ring, you can start to associate in your mind monastery, holy instant. E a gente pode começar a associar na nossa mente o monastério está aqui com o instante santo. That is the true meaning of monastery. Esse é o verdadeiro significado do monastério. Devotion to the present moment. Devoção ao momento presente. It's not rituals based in time. Não são rituais baseados no tempo. It's just the devotion in your heart É só a devoção no seu coração to one purpose, para um propósito. to experience the true meaning of love. Para experimentar o real significado do amor. Yeah. Beautiful. We can just listen to the birds celebrating. E a gente vê os pássaros celebrando. Very loudly. Muito alto. And it's just a perfect symbol to our mind. E é um símbolo perfeito para a nossa mente. It's like a choir of angels É como um coral de anjos with wings. com asas. Yeah. So, yeah, thank you for sharing this movie. Obrigado por compartilharem desse filme. It was just released 8 days ago, but we are watching it right now. Foi lançado há 8 dias atrás, só para que pudéssemos assistir hoje. Yeah.